filósofo Marco Aurélio é muito conhecido por ser um dos grandes fundadores do estoicismo. Ele é muito conhecido pelo seu livro Meditações, que é basicamente um compilado de ideias e notas pessoais dele. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 a 180 depois de Cristo. Ele foi o último dos chamados 5 bons imperadores e governou durante a Pax Romana, ou Paz Romana. Na verdade, quando Marco Aurélio faleceu, a Paz Romana terminou. Para quem não sabe, a Pax Romana foi um período de estabilidade e harmonia no Império Romano, que durou por volta de 200 anos. Uma curiosidade sobre Marcos Aurélio é que ele não era filho legítimo do governador anterior, que tinha o nome de Antônio Pio. Uma prática bem comum naquela época é que Marco foi adotado juntamente de Lúcio Vério, e os dois governaram juntos o Império Romano, até a morte de Lúcio Vério. Assim, Marco teve papel dominante no governo do Império Romano. Quando imperador, ele era considerado o homem mais poderoso do mundo pelo Império Romano, que desconhecia terras além do império deles. O curioso da história de Marco é que ele podia ter tudo o que quisesse: dinheiro, relações sexuais, vinhos. No entanto, Marco decidiu ir por um caminho diferente. Mesmo tendo tudo ao seu dispor, ele optou por uma vida de virtude. Ele se dedicou a ser uma boa pessoa, mas não apenas ocasionalmente, e sim todos os dias, pelos 19 anos do seu reinado. E na minha opinião, isso é uma das grandes características que me faz admirar Marco Aurélio. Pois imagine você no lugar dele, enfrentando diariamente tentações e propostas indecentes. Talvez você pense que conseguiria existir, mas por outro lado, é muito fácil pensar isso quando você não é a pessoa que tem acesso a essas tentações diariamente. Parte 2. Meditações é um livro que reúne os pensamentos pessoais de Marco Aurélio. Originalmente, não era um livro, mas sim um diário onde ele refletia sobre a vida. Enquanto eu escrevo o roteiro desse vídeo, eu estou lendo o livro dele. Esses escritos não foram feitos para serem lidos por outras pessoas. Eram apenas confissões e crenças pessoais do imperador. No entanto, Meditações se tornou um dos livros mais importantes já escritos. Acredito que, em toda a história, esse livro tem uma importância significativa, principalmente para o estoicismo. E hoje vamos abordar alguns pontos importantes desse livro. Marco acreditava que pessoas más, perversas ou simplesmente ruins por natureza fazem parte do nosso universo. Ou seja, na visão dele, pedir para o mundo, ou Deus, não apresentar essas pessoas seria como pedir que haja uma colmeia de abelhas sem abelhas. Para ele, as pessoas más existem e em sua vida você vai encontrá-las em algum momento. Ele acreditava que quando as pessoas fazem algo errado, é por pura ignorância. E eu acredito nisso até certo ponto. Pense na sua vida. Quantas coisas erradas você fez e hoje tem certeza de que não as faria novamente? Você apenas agiu daquela maneira no passado por pura ignorância. E em alguns trechos do livro Meditações, você consegue perceber que Marco escreve para si mesmo algo como: Ei, Marco, você também possui falhas. Então, quem é você para julgar? Talvez você tenha falhas diferentes, mas quem é você para julgar? Uma reflexão muito legal de Marco Aurélio é que as árvores, para ele, crescem porque é para isso que elas foram feitas. Elas crescem tanto quanto podem e se tornam tão bonitas quanto podem. Mas não é porque querem elogios ou buscam algum tipo de validação externa, como nós, seres humanos, mas sim porque foram feitas para isso. Foram criadas com esse objetivo. Assim também como uma lagarta que se transforma em uma borboleta.
nós também passamos por metamorfoses. E isso não é uma questão de desejo pessoal, é apenas parte do nosso propósito intrínseco. A lagarta não luta para se tornar uma borboleta, ela simplesmente segue o seu destino de viver em conformidade com a natureza. No mar de informações que vivemos hoje, é muito fácil tornar opiniões alheias como verdades absolutas. No entanto, Marco Aurélio nos lembra que o que ouvimos dos outros é, na verdade, muitas vezes, uma interpretação pessoal deles, influenciada por suas próprias experiências. Em momentos de adversidades em nossas vidas, essa reflexão se torna muito relevante, porque diante das dificuldades, pessoal, é muito fácil cair na armadilha de enxergar a situação de forma pessimista e começar a acreditar que a nossa perspectiva é a única e também a única realidade daquele momento. Mas se compreendermos que nossas percepções e crenças são apenas uma versão da realidade, veremos o mundo de forma mais equilibrada e justa. Por exemplo, se você receber uma crítica no seu trabalho, podemos inicialmente nos sentir desanimados ou até mesmo injustiçados. Mas se considerarmos a crítica apenas como uma opinião e também não um fato absoluto, a gente pode começar a analisar de maneira mais objetiva e usar essa perspectiva para o nosso crescimento pessoal e profissional. Marco dedicou muito do seu tempo e pensamento à reflexão sobre a morte. Para Marco, a morte é algo inevitável. Ela é um destino que todos temos em comum, independentemente dos nossos desejos ou medos. A filosofia estoica de Marcos Aurélio nos ensina a viver plenamente enquanto estamos aqui. Ele nos encoraja a ser bondosos, a praticar a virtude e a cumprir o nosso papel na sociedade. A aceitação da morte nos liberta do medo paralisante e nos permite focar no que realmente importa, e é viver uma vida boa e significativa. E assim como Marco Aurélio nos ensinou a viver plenamente e a aproveitar as oportunidades, você também pode crescer e aprender. Se você é um desenvolvedor ou quer se tornar um, eu recomendo o Dunk Club. É um curso de assinatura mensal acessível que vai te ajudar a avançar na sua carreira como deve. O link está na descrição. Apenas clicando no link abaixo, você vai me ajudar e me motivar a criar mais vídeos como esse para este canal.